Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias. Nessa noite nós vamos retomar a nossa exposição no livro de Neemias, depois de uma pequena interrupção em nossa sequência, onde nós tivemos o privilégio de ver e ouvir uma brilhante exposição sobre a missão, a identidade, o papel da igreja, pelo reverendo pastor Leonardo Sayum, da Igreja Presbiteriana da Gávea. Hoje, então, nós vamos retomar a exposição do livro de Neemias, Neemias, capítulo de número 6. Assentados mesmo, vamos fazer essa leitura. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhes respondi. Então Sambalate, da mesma maneira, pela 5ª vez, me enviou o seu moço para que com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, pelo que edificais o muro, e que tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei o ouvirá, segundo estas palavras. Vem, pois, agora e consultemo-nos juntamente. Porém, eu enviei a dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu do teu coração o inventas. Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo: as suas obras largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, esforça as minhas mãos. E entrando eu em casa de Semaías, filho de Delaías, o filho de Mitabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém, eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviara, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivessem alguma causa a fim de me infamarem e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elul, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará e filho de Joanã, tomara a filha de Mesulã, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia as cartas para me atemorizar. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós louvamos o Teu nome, te
pedimos, ó Pai, nessa noite, que o Senhor possa abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, Deus, para que possamos verdadeiramente absorver a Tua palavra, Deus, não apenas absorver, mas vivê-la, de modo que em tudo, ó Pai, o Senhor receba a glória e que nós possamos receber a Tua graça todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como os irmãos bem sabem, nós temos acompanhado, seguido e exposto o livro de Neemias aqui todas as quartas-feiras, e uma coisa que tem nos chamado a atenção desde o primeiro capítulo é o fato de que é impossível fazer a obra de Deus sem oposição. Desde o início do desejo, do sonho, da vontade de Neemias, desde quando Deus dá uma visão, Deus dá a missão, levanta Neemias, desde o princípio de tudo, Neemias enfrentou oposição, enfrentou divergência, enfrentou desafios. Isso mostra para a gente uma verdade que em muito tem se perdido nos dias de hoje, em muito temos nos esquecidos nos dias de hoje, a verdade de que quando a igreja se levanta, quando a obra começa a andar, o inimigo ele também se levanta, a oposição ela também se levanta. Então, a gente precisa ter em mente que o cristianismo não é esse paraíso de férias que muitas das vezes muitos tentam nos convencer. O evangelho não é esse mundo confortável, esse mundo de bens, esse mundo de conquistas, esse mundo de vitórias garantidas por Deus, não. Nesse mundo há também lutas constantes. E temos visto Neemias e como ele sofreu de diversas maneiras possíveis até aqui. Neemias foi desprezado, Neemias foi zombado, humilhado, chacoteado, até mesmo a violência de seus opositores. Neemias foi vítima de boatos, fofocas no meio do seu povo. Durante todo o período ali em que Neemias estava ocupado tentando fazer a obra que Deus o levantou, que Deus o instituiu, o seu inimigo não parou nem por um segundo. E é por isso que hoje o tema da nossa mensagem é: o inimigo persiste em nos parar. Ele insiste em nos fazer parar. Ele persiste em nos fazer desistir. E chegando agora, então, no capítulo 6, que nós acabamos de ler, podemos perceber como o inimigo ele é perspicaz, como ele trabalha de maneira estratégica. Ele usa de todas as suas estratégias para fazer com que a obra pare, para fazer com que a obra cesse. Ele usou de todas as estratégias possíveis e impossíveis para fazer Neemias parar. A obra de Deus incomoda o inimigo, queridos. Isso nós precisamos ter em mente, porque se ele não estiver incomodado, é porque talvez nós não estejamos fazendo a obra de Deus. Se ele não estiver insatisfeito, se ele não estiver em oposição contra a igreja, contra nós, contra a nossa vida, é porque muito provavelmente nós não estamos fazendo a obra de Deus. E precisamos, nos tempos de hoje, fazer a obra do Deus certo. Porque muitas das vezes achamos que estamos fazendo a obra de Deus, mas de que Deus estamos falando? O Deus que nossos corações criaram, como nós vemos na exposição dos 10 mandamentos. Nós precisamos refletir. E a primeira estratégia que o inimigo utiliza para fazer cessar a obra de Deus é a distração. O inimigo tenta a todo momento nos distrair, tirar o nosso foco, nos tirar do caminho, da rota, nos impedir de concluir a obra de Deus.
Neemias vai dizer que no início do capítulo 6, os muros estavam fechados, mas as portas ainda não tinham sido restauradas. Ele fala no versículo 1, a cidade ainda estava vulnerável, as portas vazias e abertas eram talvez a última esperança que o inimigo tinha de deixar a obra no meio do caminho, de fazer parar. E quantos de nós, queridos, temos sido vencidos pelas distrações do inimigo? E não pensem vocês que essas distrações do inimigo, elas virão por meio de planos mirabolantes, por meio de algo sobrenatural, por meio de algo humanamente impossível. Não. As distrações do inimigo vêm por meio dos impulsos do nosso coração. Ele distrai a nossa rota, ele distrai o nosso foco por meio do nosso coração pecaminoso, por meio das ambições do nosso coração. Então as distrações, elas se dão pelos nossos desejos compulsivos. E nós poderíamos aqui elencar uma dúzia de desejos compulsivos que nós temos, que o inimigo utiliza para nos destruir. O desejo compulsivo por comprar, o desejo compulsivo por obter, para se ter dinheiro, para conquistar, trabalhar demais, tudo que nos distrai da obra de Deus, da obra que Deus nos confiou. E que obra é essa, queridos? Nós já falamos sobre isso, a obra da glorificação do nome de Deus. Glorificação a Deus por meio do serviço. Glorificação do nome de Deus por meio daquilo que nós fomos comissionados: pregar o Evangelho, fazer discípulos. Glorificação ao nome de Deus por meio da nossa família. Nos dedicarmos à nossa família. Nos dedicarmos amando e discipulando nossos filhos. Nos dedicarmos no serviço ao nosso cônjuge. A obra que Deus nos confiou. Há uma direção que é universal para todo cristão, um mandamento que é universal para todo cristão. Durante muitos anos, as pessoas talvez tenham pensado que, olha, você só tem um chamado se você toca, se você canta, se você prega, se você é missionário. Não, há um chamado universal para todo cristão, um chamado para o serviço, um chamado para a pregação do Evangelho, para anunciar o Evangelho, nem que seja somente dentro da sua casa. Um chamado para discipular os filhos. E essa é a forma como nós glorificamos a Deus. Não é vindo aqui, levantando nossas mãos, chorando na hora do louvor, não. Deus está mais interessado naquilo que você faz dentro da sua casa, com a sua família. É assim que nós glorificamos a Deus. E Ele nos distrai. O inimigo nos distrai desse objetivo. E o que o inimigo faz? Ele vai dizer para você: olha, você tem que trabalhar o máximo possível para você ter dinheiro. Você tem que trabalhar o máximo possível para você ter um carro novo, para você ter uma casa grande. E você, enquanto isso, negligencia a sua família. É assim que o inimigo te distrai. É assim que ele nos tira do foco. Nós precisamos aprender a vencermos a distração do inimigo. A distração que nos tira do foco. A distração que nos tira do caminho. Nos tira do caminho do nosso fim último. O propósito de nossas vidas, que é a glorificação do nome de Deus. É assim que o inimigo atua. E olha como ele é esperto. No versículo 4, olha o que ele vai dizer:
por 4 vezes enviaram o mesmo pedido. Diz assim o verso 4, da mesma maneira, enviaram a mim 4 vezes o mesmo pedido. Neemias, vem aqui encontrar com a gente. Vem aqui, no quarto, nessa casa escondida, aquela casa abandonada, num lugar deserto. Vem aqui, Neemias, para a gente conversar. Por 4 vezes enviaram o mesmo pedido. Isso revela para nós, queridos, que as distrações, elas não vão parar. As distrações não vão parar de surgir. O inimigo, ele é insistente, ele é persistente. Ele não vai desistir enquanto não nos tirar do foco. E é por isso que a Bíblia nos exorta a vivermos como? Em constante vigilância e oração. A Bíblia fala, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai, porque essa é a única maneira, a única forma de vencermos as distrações do nosso inimigo, vigiando e orando. Cristo nunca nos prometeu vida boa. Ele nunca nos prometeu uma vida fácil, não. Nada disso. Pelo contrário, ele afirma, ele fala, olha, nesse mundo tereis aflições. Ele fala, olha, nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar aflições, nós vamos ter dores, enfrentarmos dificuldades que o inimigo iria usar para nos fazer parar, nos fazer desistir. Mas ele nos disse para resistirmos ao diabo, porque ele fugiria de nós. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Cristo fala isso. O problema é que nós temos sido muito fáceis de nos deixar levar pelas distrações. Muitas das vezes o inimigo nem precisa insistir. Ele nem precisa esforçar. Ele nem precisa fazer força, basta apenas nos influenciar, e nós somos influenciados o tempo inteiro. Somos influenciados pela mídia, influenciados pelas redes sociais, influenciados pela internet, influenciados pelas novelas, programas de TV, influenciados pelas ideologias políticas, pelos livros que lemos. Nós somos influenciados por tudo. E essa é uma das formas que o inimigo usa. Ele apenas influencia aquilo que há de ruim, aquilo que há de pior dentro dos nossos corações. Ele nos impulsiona e tão facilmente ficamos distraídos por uma busca, muitas das vezes, incessante por dinheiro, por comprar, por ter. Somos facilmente distraídos pela busca por sexo, por prazer, por poder, como somos facilmente distraídos, muito facilmente distraídos. Mas Neemias nos mostra, queridos, como o inimigo, ele usa várias armas, ele usa diversas maneiras, ele não para, ele persiste, ele não desiste. Depois de tentar distrair Neemias, tirar a vida de Neemias, ele fala que intentavam em fazer-me mal, no versículo 2. Agora então eles mudam a sua estratégia, eles usam uma estratégia muito utilizada, sobretudo nos dias de hoje. A gente vê como Salomão tinha razão, não há nada novo debaixo do sol, tudo se repete. E qual estratégia o inimigo usou com Neemias tantos séculos atrás, que nós usamos hoje? Hoje nós chamamos de destruição de reputação. É muito comum nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a falar mal dos obreiros. Com qual objetivo? O objetivo deles era tirar a credibilidade da obra por meio do descrédito do obreiro. É uma lógica muito simples. Se você não acredita no obreiro, tudo que ele faz, tudo que ele produz, cai em descrédito. E eles fizeram isso. E aqui fala no versículo 6, no versículo 5, que Sambalate enviou
um seu moço com uma carta na sua mão. Aquilo era uma espécie de uma entrevista coletiva, mas não para ouvir Neemias, mas sim para falar uma série de coisas ruins sobre Neemias. Era uma espécie de um assassinato moral, um assassinato da reputação de Neemias. Na cabeça deles, o que eles estavam pensando, olha, já que nós não podemos matar Neemias, apesar de termos tentado, nós não conseguimos, nós vamos então agora destruir a sua reputação. Os inimigos querem espalhar confusão, medo, intriga. Então o que eles fazem? Eles jogam informações mentirosas para se espalhar entre o povo. Eles começam a lançar as fake news. Hoje esse termo aqui na Bíblia é informações mentirosas. Tudo é novo, ou melhor, nada é novo debaixo do sol, já dizia Salomão. Então eles começam a lançar informações mentirosas. Eles questionam a motivação do povo. Eles dizem que o propósito da reconstrução do muro é se revoltarem contra a Pérsia. Na época era o império dominante, a potência mundial. Jerusalém estava ali debaixo do poderio. E eles então começam, olha, Neemias quer revoltar o povo contra o império persa. E eles vão além. Eles questionam até mesmo a motivação de Neemias, dizendo que Neemias tinha um interesse pessoal. Que interesse era esse? Neemias queria ser o rei de Judá. Ele queria ser o rei dos judeus. Então eles dizem que aquele povo estava ali se reunindo numa grande conspiração. Queriam intimidá-los, queriam intimidar o rei, se revoltar contra o rei. E as acusações não param, nós vemos aqui, acusam os obreiros de suborno, questionam a própria piedade de Neemias, questionam a motivação de Neemias, afirmam que Neemias é um rebelde político. Não apenas isso, mas também um apóstata religioso. Eles sabem de todas as maneiras de desconstruir a reputação de alguém, de tirar a credibilidade de Neemias, porque eles sabem, queridos, que tirando a credibilidade de alguém, tirando a credibilidade de Neemias, você tira também a credibilidade da obra. O inimigo utiliza estratégias, o inimigo vai sempre tentar nos destruir, tentar nos fazer parar, tentar nos distrair. Vão surgir afrontes, vão surgir ofensas, oposições, injúrias, críticas. Mas há uma promessa no Evangelho de Cristo, que o próprio Cristo faz a cada um de nós, uma promessa de bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que padecerem por causa do meu nome. Ainda que a oposição venha, ainda que as injúrias venham, que as ofensas venham, que o descrédito venha, nós somos bem-aventurados se padecermos pelo nome de Cristo. Neemias era um bem-aventurado, porque tudo que ele padeceu foi pela glória, pelo nome do Filho de Deus. O propósito final do inimigo é sempre paralisar a obra. Se eles conseguem nos intimidar, se eles conseguem nos atemorizar, então eles terão conseguido o seu objetivo. Mas nós, queridos, nós não fomos chamados para temer o inimigo. Nós não fomos chamados para desistir. Nós não fomos chamados para ter medo, mas fomos chamados para resisti-lo. Fomos chamados para vencê-lo. Não pela nossa força, mas por aquele que nos garante a vitória, Cristo Jesus. O Evangelho, queridos, não é para covardes. Deus nos chama para vencermos, e covardes não vencem.
O Evangelho nos chama para sermos corajosos. E Neemias então enfrentou todas essas artimanhas do inimigo com muito discernimento, com muito trabalho, com muita coragem, com integridade. Nós podemos elencar uma grande lista das qualidades que Neemias tinha. Sua liderança, seu coração, seu serviço, mas sobretudo, queridos, Neemias enfrentou todas as adversidades com oração. Não teve um momento em que Neemias deixou de orar. Não teve um momento que Neemias deixou de falar com Deus, de pedir orientação a Deus, porque Neemias sabia que não bastavam apenas os recursos da terra, não bastavam apenas a sua força, a sua vontade, o seu carisma, não. É preciso buscar oração, com oração, a direção de Deus, a força de Deus, a vitória que Deus nos garante. Neemias sabia de tudo isso. A situação para muitos era de causar pavor, desespero, diante de tanta oposição. E Neemias ora, ele fala no versículo 9, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Somente Deus pode nos guardar, queridos, diante de tamanha oposição, de tamanha oposição, enfrentamento diante do nosso inimigo. O que podemos tirar desse texto são algumas lições muito práticas. Em primeiro lugar, precisamos ter a consciência de que a vida cristã é uma batalha. É uma batalha, e Neemias enfrentou dificuldades antes, durante e depois da obra. A vida cristã é uma batalha em diversas frentes. Neemias se manteve firme diante das várias estratégias do inimigo. O inimigo não parou, o inimigo mudou os métodos, mas ele continuava a atacar Neemias. E Neemias só venceu porque ele tinha preparado, ele era preparado, Neemias tinha preparo. O preparo que ele buscou em Deus. Neemias era um homem que conhecia Deus. Neemias era um homem que tinha intimidade com Deus, que orava, falava com Deus. Mas, sobretudo, muito além das batalhas que nós vamos enfrentar, a vida cristã, queridos, é uma batalha que a vitória já nos é garantida. É uma batalha vitoriosa. Somos um povo vencedor. A vitória pertence ao povo de Deus, não por nós, mas pelo sangue de Cristo na cruz. Somos mais do que vencedores. Mas isso nos ensina que nós não podemos romantizar o Evangelho, romantizar a vida cristã. O fato de estarmos fazendo a obra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, no lugar de Deus, que Deus nos colocou, no tempo de Deus, com os recursos de Deus, não significam, queridos, que nós vamos ter facilidade. Quem nunca ouviu, eu quando era mais novo, por vezes me sentia angustiado, ansioso, até mesmo revoltado, sem entender muito bem o porquê eu estava passando por determinada situação na minha vida. Confesso que hoje ainda me pergunto em alguns momentos de aflição, momentos de adversidade, momentos de deserto, eu me pergunto desse jeito sobre as coisas que têm acontecido comigo, e eu me lembro que não foram poucas as vezes que alguém se levantava para falar a mim, para me dizer que eu deveria orar para descobrir a vontade de Deus. Porque se eu estava ali no momento perdido, no momento de adversidade, passando alguma dificuldade, era porque eu não estava no centro da vontade de Deus. E falavam isso para mim. E aí eu falei, Senhor,
me mostra a tua vontade. Senhor, eu quero ficar no centro da tua vontade, porque no centro da tua vontade ali há paz. No centro da tua vontade ali não há confusão, ali não há estresse, ali não há problema, e eu quero esse centro, eu quero ficar nessa sua vontade. O centro da vontade de Deus para o povo hebreu foi o deserto. O centro da vontade de Deus para Paulo foram as prisões, os açoites. O centro da vontade de Deus para Neemias foram as oposições do inimigo. Isso significa, queridos, que Deus nos coloca em adversidade. Isso significa que Deus nos coloca em provações, Deus nos coloca em dificuldade, Deus nos coloca em momentos angustiantes, em momentos aflituosos. Ele nos coloca em momentos de provação com objetivo, e Paulo nos responde isso para nos aperfeiçoar, para nos aprimorar. Às vezes o centro da vontade de Deus nos leva para a adversidade. O centro da vontade de Deus nos leva para a dificuldade. O centro da vontade de Deus era Estevão morrer aos pés de Paulo. E hoje, então, as pessoas tentam nos empurrar um evangelho água com açúcar, né? Um evangelho de conforto, um evangelho de bênçãos, de prosperidade. Mas não tem nada disso, queridos. Estar com Cristo é se tornar um inimigo do mundo. Estar com Cristo é ser odiado pelo mundo, é estar em guerra contra o mundo, é ser perseguido pelo mundo. E por isso que a vida cristã, ela não é romântica. Mas o que importa, queridos, para nós concluirmos nessa noite, é continuar a obra de Deus. Nós lemos aqui no capítulo 6 que apesar dos ataques do inimigo, apesar das adversidades, das lutas, apesar das angústias, nós precisamos continuar. Nós não podemos parar. Nós não podemos desistir. Neemias não desperdiçou o seu tempo com o inimigo. Pelo contrário, ele investiu todo o tempo que tinha fazendo a obra. Neemias concluiu a obra em 52 dias. Por quê, queridos? Porque ele tinha confiança em Deus. Porque ele sabia quem o havia enviado. Ele sabia quem o havia levantado. Ele sabia quem o havia instituído para aquela obra de restauração. E por isso ele não para de trabalhar. E fica uma lição para nós. Não espere tempos calmos para fazer a obra. Não espere calmaria. Não espere tudo ficar bom. É aquela história. Quando sobrar um dinheiro eu faço tal coisa. Aí quando sobra acaba o gás. Não espere. Não espere sobrar dinheiro. Não espere sobrar tempo. Não espere, queridos. Termine o que Deus confiou a você. Conclua a obra que Deus confiou a você. Apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das lutas, os muros foram reerguidos, mas as lutas contra o inimigo jamais cessaram. Não parem, queridos. Neemias nos encoraja. Não desistam. Continuem servindo na obra de Deus. Continuem servindo as suas famílias. Continuem servindo aos seus cônjuges, discipulando os seus filhos, servindo a Deus. Continuem fazendo a obra de Deus, não parem. Não desperdicem tempo. Neemias nos encoraja, eles falam, olha, continuem, não desanimem, não parem. É isso que Neemias nos ensina. Mas há algo que nos chama a atenção. Algumas verdades que nos chamam a atenção nesse texto. A primeira verdade, no versículo 15.
A primeira verdade é que a obra de Deus, queridos, ela avançou e ela foi concluída, apesar de todos os ataques do inimigo. Tudo isso a gente poderia pensar como fator importante, a liderança de Neemias, a ação do povo. O muro foi construído, a gente observa que havia uma participação efetiva de todos, grandes, pequenos, homens, mulheres, ricos, pobres, todos participaram. Neemias foi um líder excepcional, que se importou, que se sacrificou, coordenou, encorajou, protegeu o povo. A obra era grande, necessitava de ajuda de todos. Mas o principal, queridos, foi a intervenção de Deus. A intervenção de Deus foi tamanha, que olha o que fala o versículo 16, os inimigos reconheceram o sucesso da obra, e reconheceram que esse sucesso só podia ser pela intervenção de Deus. Olha o que ele fala: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. O nosso Deus. Quando o povo de Deus se dispõe a trabalhar, queridos, o impossível de Deus acontece. E nenhum intento do inimigo prevalece, porque quem garante a nossa obra, quem faz a nossa obra é o nosso Deus. A segunda verdade é que a conclusão da obra trouxe muita alegria para o povo de Deus, isso é notório. Mas mais do que isso, ela trouxe abatimento para o inimigo. Esse fato gerou esperança, produziu alguns efeitos muito interessantes. Primeiro, olha só que interessante, ele muda o foco do medo. Os inimigos que estão tentando intimidar o povo, tentando intimidar Neemias, mas agora é eles que estão cheios de medo. Por quê, queridos? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Somos irresistíveis, somos invencíveis. Por quê? Porque nós temos um Deus, o Deus da obra. E mudou também a autoestima. Os inimigos antes menosprezavam os judeus. Nós lemos no capítulo 4, olha, o que fazem esses judeus fracos? Mas agora eles que estão abatidos, o versículo 16 fala, decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Finalmente, Neemias reconheceu que a vitória vem de Deus. Neemias podia, sem dúvida alguma, atrair para si todos os holofotes, toda a glória da vitória ele poderia atrair para si, ele podia aproveitar o momento para se promover aos olhos do povo. Mas olha o que Neemias faz, Neemias reconhece aquilo que até os inimigos são obrigados a reconhecer. A conclusão da obra é resultado da intervenção de Deus. A força é de Deus, o livramento vem de Deus, então a glória é de Deus. Mais uma vez, Neemias nos ensina sobre a vida cristã. Nos ensina que a vida cristã não é fácil. Não, ela não é fácil, ela é difícil. O inimigo vai tentar nos destruir, vai tentar nos distrair, nos tirar do foco. O inimigo vai a todo momento nos tirar da nossa missão. Mas Neemias nos ensina que nós devemos perseverar. Perseverar como, queridos? Vigiando e orando. Vigiando e orando. E assim nós vamos vencer o inimigo.
Nós não podemos parar, não podemos retroceder, não podemos regredir, queridos, porque Deus está conosco, e se Ele está conosco, vigiando e orando, alcançaremos a vitória e Deus vai ser glorificado. Que Deus nos abençoe nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Deus, nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos proteger, nos guardar, nos livrar, ó Deus, do ataque do inimigo, dos ataques do inimigo, ó Deus, para que possamos glorificar o Seu nome, para que possamos perseverar na obra, vigiando e orando, e que em tudo o Seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém, Deus.